Olá, o pessoal dos terceiros anos aí, os terceiros A, C e D, né? Que são que eu trabalho com vocês aí, a gente deveríamos estar juntos aí desde fevereiro, né? Infelizmente ficamos aí só até meados da metade de março. Então, gente, chegou o quarto bimestre, agora é a hora, né? É a hora da verdade, é a hora do corre-corre. Então, eu vou postar hoje aqui uma atividade para vocês, que essa atividade vai contemplar, na verdade são 15 dias, porque são três tópicos, porém os três conversam entre si, porque o tema, né, o assunto que cada um traz, são assuntos pertinentes, onde um é uma sequência do outro. Eu sei que vocês têm as lives aí do professor Rogério, que é um projeto do professor Rogério com as outras professoras, né? Professora Ana, Ana Paula, professora Cláudia, Valéria, etc., onde a gente produz os nossos artigos de opinião ou as nossas dissertativas, enfim. Porém, nós temos aí um material que são, na verdade, são dois materiais. Nós temos também o caderno do aluno e temos o material Aprender Sempre. E, gente, a atividade que eu preparei para vocês é em cima desse material Aprender Sempre, que, por sinal, está muito bom. Ele vai trazer um assunto muito, infelizmente, pertinente, né? Muito mais pertinente do que nunca, infelizmente. Ele vai trazer uma questão social, que é a questão do racismo, da discriminação, do preconceito. Ele vai trazer as diferenças entre as classes, né? Se é que a gente pode dizer assim, se existem classes. Tem gente que acha que pertence a uma classe, né? E que, portanto, é distinto um do outro. Isso, na verdade, não existe. Mas nós vivemos sim uma realidade preconceituosa, racial, e esse material, o volume 3, o Aprender Sempre, ele traz à baila esse tema. Então são três atividades, três tópicos, né? Cada uma com os seus textos, com as suas. Tem até charge, especialistas debatendo sobre o assunto, colocando seus argumentos sobre o assunto, o que eles pensam do assunto, e também eles dão devolutivas onde eles mostram de onde eles tiraram aquilo, porque são pessoas especialistas, são profissionais da área, são representantes de entidades que fizeram e fazem pesquisas. Portanto, todos os dados ali são verídicos, né? São confiáveis. Vai trazer um pouquinho. Bom, o texto um ele é. A atividade um, perdão, ela vai trazer, na verdade, são classificações entre as palavras, do que significam as palavras criança, adolescente e jovem. Então, o texto 1 vai trazer o ECA, vai trazer outros estatutos que contemplam aí, né, o que significa cada uma dessas faixas etárias, né, com seus direitos e deveres, lógico. Então, assim, o que é, até onde é criança, quais são os direitos da criança, que são, lógico, criança tem que ser respeitada, todo mundo tem que ser respeitado, mas o ECA reza aí que toda criança e o adolescente tem direito a estudo, tem direito a ter família, tem direito a ser bem tratado, a ser cuidado, a ser assistido, etc, etc. Que são coisas pertinentes aí à família, também à escola e à sociedade, ok? Então, nós temos nessa atividade um, ela vai basicamente consistir nisso, a diferenciação, a classificação entre o termo criança, adolescente e jovem. Porém, ela vai trazer alguns textos que são muito interessantes, que já começam a abordar a questão de experiências. Vai falar um pouquinho deste jovem, dessa criança e desse jovem, desse adolescente, né? Como que ele se comporta, como que ele se veste, quais são suas preferências, o que que ele tem enquanto atividades culturais, atividades desportivas. É bem legal essa primeira atividade. Eu fiz aqui do jeitinho que eu vou postar no Classroom, tá, para vocês, e também vou tentar postar aí no blog da escola, tá? De qualquer forma, a gente vai estar sempre em contato, então vocês vão saber todas as atividades, quero que vocês tirem dúvidas comigo. Vocês vão ter que consultar o material Aprender Sempre, que ele já deve ter sido distribuído pela escola. Se ele não foi, ele vai ser. E se ele não foi, também tem os sites aí que a gente pode baixar esse material para poder fazer as atividades, tá? Lembrando que essas atividades vão servir tanto para recuperação, mas também já são, assim, no meu caso, a primeira nota para o quarto bimestre. Na verdade, a segunda, porque a primeira já foi uma das lives, né? Que são os ODS aí. E outra coisa interessante, este assunto, esse tema do material Aprender Sempre, do terceiro ensino médio,
ele conversa com essas lives, com essas ODSs. Por quê? Porque ele traz justamente a questão racial, a questão do preconceito, essa questão social tão complicada dessa diferença de classes, né? Quem mora na periferia não tem muita oportunidade, porque nasceu pobre, nasceu preto, nasceu na comunidade, na periferia, então ele não tem oportunidade de crescer, de ascensão na vida, né, na vida profissional, e também é visto com maus olhos por algumas, por algumas partes da sociedade, né? Enfim, ele vai trazer toda uma gama de questões, todas voltadas para essa questão do racismo. E o interessante é que os três textos conversam entre si, porque enquanto o primeiro traz a classificação dos termos criança, adolescente e jovem, o segundo texto ele vai já entrar na questão racial, na questão do negro, da periferia, né, que já nasceu pobre, sem oportunidade, sem possibilidade, e que muitas vezes esse preconceito ele já se tornou uma constante pelo sistema, o que é um absurdo, né? E aí a gente fecha com o terceiro texto, todos fazem parte da primeira da atividade, que é uma só. É que são três atividades que compõem uma só, tá bom? E aí o terceiro texto vai falar assim, da Declaração dos Direitos Humanos. Então tá, eu sou criança, eu sou adolescente, eu sou jovem, eu já sei o que isso significa, enquanto classificação, ok. Também tenho plena consciência de que, infelizmente, nasci na periferia, sou preto, sou pobre, etc., desassistido, gays, lésbicas, simpatizantes, idosos, enfim, moradores de rua, tá? A sociedade não me dá muitas oportunidades, a sociedade não me assiste, a sociedade não tá nem aí, né, porque acontece comigo, etc. E vem aí uma instituição que não é na nossa aqui, na verdade os direitos são mundiais, né? Então lá, o que eu faço com essa informação? Declaração dos Direitos Humanos e da Juventude, tá? Que nós temos a nossa, nacional, porém tem uma que rege aí, que é a da ONU, que rege o mundo inteiro, tá bom? Então a primeira atividade, que vai ser igualzinho que eu vou ler para vocês aqui, é o que vai ser postado lá no Classroom e que vai servir lembrando como uma já das notas aí, a nossa primeira ou segunda nota do quarto bimestre. E em alguns casos, volto a lembrar, alunos que não fizeram absolutamente nada, entrem, façam isso, porque isso entra na busca ativa, gente. Então, façam atividade, façam atividades anteriores, porque elas servirão para sua nota sim. E só lembrando, gente, na sede o sistema fechou até o dia 30. Ele fechou no dia 30, então a gente não pode mais fazer alteração lá por enquanto, só a partir de dezembro. Então, nem vocês e nem nós temos mais acesso à sede para ver as notas, para mexer nessas notas. Por quê? Porque eles querem justamente ver esse resultado dessa busca ativa, se vão aparecer todos os alunos, se realmente tem gente que está com dificuldade em fazer as atividades, porque não tem acesso, que aí a gente entra numa dificuldade tecnológica, numa dificuldade digital, ou se realmente ele não está fazendo porque ele não quer. Então, muito cuidado, porque isso lá no finalzinho, lá em dezembro, fechamento de quarto bimestre, conselho, gente, que é o quinto conceito, isso pode gerar problema para vocês, para quem não está fazendo absolutamente nada, tá bom? E lembrando para todo o pessoal que fez e que postou, mandou no meu e-mail, tal, eu entrei, já fiz aqui uma busca, já fiz aqui um levantamento, todo mundo já está lá com a notinha bonitinho. Se não está lá ainda, está aqui no meu caderno, já está tudo anotado, ok? Fiquem tranquilos. Quem fez, fez, tem nota. Quem não fez, corra atrás do seu prejuízo, ok? Então a atividade 1 consiste no seguinte, lembrando que o material é o Aprender Sempre, volume 3 do terceiro ano ensino médio, beleza? A atividade 1 consiste em um estudo em torno dos hábitos de consumo e culturas juvenis, destacando fundamentalmente a sua relação com a identidade, com a sua própria identidade, né? A descoberta de si mesmo, quem é ele, como que ele funciona, como que ele vê o mundo, como que ele reage às ações do mundo, aos intempéries da vida, como que ele reage, como que ele vive socialmente, culturalmente, o que que ele escolhe para se divertir, o que que ele escolhe para vestir, como é que ele vive a sua vida, né? Ela traz os conceitos de criança e jovem e destaque aí para os estatutos que norteiam esses termos e essas definições, ok? E essas relações. Então, o aluno também terá a leitura de textos, tendo como primeiro texto um destaque que é muito interessante, o texto É Nós, Identidade Parcelada. Os estatutos, segundo o texto, porque ele vai trazer todos aqueles estatutos,
De passinho em passinho, terceiro texto, e os estilos da quebrada, que aí vai falar da periferia, dos estilos de vestimenta, estilos musicais, estilos culturais, estilos artísticos, etc, etc. Tanta coisa se constrói aí na periferia, graças a Deus, e que são coisas hoje já inseridas no contexto nacional e mundial, tá bom? Bom, tem também vários infográficos. O que são infográficos? São gráficos, muitas vezes são textos que vêm acompanhados com legendas. Pode ser o gráfico comum, como vocês conhecem o gráfico de barra ou o gráfico de pizza lá, né? Que vem mostrando aí a diferença entre uma região e outra, a comunidade da periferia, onde predomina mais a questão negra, a questão racial, num estado do país, numa cidade daquele estado, enfim, são dados infográficos. E eles vão trazer os slogans, né? E aí são vários símbolos que vão aparecer, e esses símbolos são como se fossem assim, definindo as tribos, tá bom? Então, e o último texto, processo, tá? Que também é muito interessante, porque aí vai abordar, vai fechar essa questão aí dos slogans e dessas definições de todas as instituições que dão para criança, jovem e adolescente e o jovem, tá bom? Todas com questões, e vocês têm que responder as questões para valer a nota, tá, gente? Então é um trabalho bem legal, é um trabalho com bastante leitura, bastante questões, mas vai valer uma nota muito boa aí para vocês. Atividade 2. O que eu faço com essa informação? Jovens vítimas da violência. Bom, enquanto no primeiro texto teve a definição do que era criança, adolescente, jovem, agora tem esse jovem inserido na sociedade e que sofre aí preconceito, racismo, diferenciação social e etc, etc, de toda a natureza, tá? Então, ó, essa atividade traz um mapa, assim como levanta discussões sobre a vulnerabilidade do jovem negro no país, tá bom? Aqui também o aluno terá a leitura, vocês terão a leitura de textos e infográficos, que são os gráficos informativos, que trarão comparativos com datas, períodos dessa pesquisa e também as regiões com maior incidência dessa violência, assim como textos resultados dessas pesquisas. Também cada uma com suas questões aí. Então essa atividade 2, ela vai trazer dados comprovados de cada região do país, tá? De cada comunidade, de cada estado, tá? Lógico que vai trazer aí as grandes metrópoles, né? Então, onde tem uma incidência maior desse jovem que não tem tantas possibilidades, não tem tantas oportunidades, tá? E aí ele vai mostrar tudo isso com gráficos, porque vai dar veracidade ao texto, né? São argumentos baseados em pesquisas, são frutos de pesquisas, então não tem como ser inventados, ok? Lembrando que essas informações, gente, elas são de até 2017, porém, o que se percebe, porque os dados atualizados de hoje em dia, pleno 2020, de 2017 até 2020, 2018 até 2020, infelizmente a coisa piorou, a discriminação piorou, a vulnerabilidade social dessa criança, desse jovem negro pobre que mora na periferia, ela só aumentou, infelizmente, por conta aí de falta de insumos, falta de investimentos e falta de consciência, enfim, né? Falta de tanta coisa que a gente tem no nosso país aí, tá bom? E a atividade 3, que fecha, tá? Essa nota do quarto bimestre. O que eu faço com essa informação? Declaração dos Direitos Humanos de Juventude. Bom, em 2017, de 2017 para cá, então, foi se produzido um documento, né? Se confeccionou um documento e que já vinha aí já de algum tempo, ele está sempre sendo reformulado, sempre sendo repaginado, atualizado, mas infelizmente isso só fica no papel, porque a realidade é bem outra, né? Então, os direitos desse jovem, né, os direitos humanos, então essa declaração dos direitos humanos do jovem e adolescente, ela, na teoria, todo jovem adolescente tem direito à cidadania, tem direito de ir e vir, tem direito a oportunidades, possibilidades e etc.
mas a gente sabe que na verdade não é assim que a coisa acontece. Bom, a atividade 3 em questão trata da vulnerabilidade a qual está inserido o negro nas periferias de todo o Brasil e se ele tem motivos para comemorar as cláusulas desse documento. Porque o título da atividade 3 é justamente essa: Direitos Humanos dos Jovens. O jovem negro tem como comemorar essa cláusula, tem como comemorar esses direitos, eles realmente são respeitados? Então vai trazer essa parte vai trazer vários argumentos que são colocados aqui na atividade, né, por especialistas da área. Então, são pesquisadores, são profissionais da área, pessoas que se dedicam a isso e somente a isso. Pesquisadores, representantes de entidades legais e que trabalham com esse tema. Todos os dados aqui colocados são verídicos e frutos de pesquisas realizadas por essas instituições e que também refutar significa questionar, né? Questionam e ou não, né? E sugerem caminhos para se combater essa desigualdade social, que é fruto das diferenças raciais, as quais não deveriam se impor uma sobre a outra, as classes sociais, né, gente? Mas sim aprender, desenvolver, evoluir juntas, porém o sistema não permite. Muito interessante porque vai trazer, repito, a questão até do sistema prisional, dizendo que lá no sistema prisional foi feita uma pesquisa onde mais de 50% da população do sistema prisional é composta por negros, por pessoas que vieram da periferia, pessoas que não tiveram oportunidades, não tiveram possibilidades. E traz também uma questão muito interessante, que a gente vive num sistema onde a polícia, quando aborda, isso está no texto, tá, gente? Quando aborda é, a questão do roubo, de um furto, etc, etc, ela não dá chance, quase não dá chance, é a palavra do policial contra a palavra da pessoa que foi abordada. E se ele for negro, pobre, periférico, ele automaticamente já é ali preso, agredido, preso, etc. E pronto, se resolveu isso. Então tá mais um sistema onde está mais voltado, um sistema prisional, né? Onde jurídico, onde está mais voltado para a produtividade. O que seria essa produtividade? Encher as prisões de encarcerar as pessoas. Então, assim, fica mais fácil encarcerar do que trabalhar com isso, ver quais são as possibilidades, ver o que aconteceu, o que levou a cometer aquilo, se cometeu aquilo mesmo, né? Porque também tem isso, tá bom? Então, esse terceiro tópico, ele vai conversar com o primeiro e com o segundo. Percebe que foi num crescente? Primeiro texto, primeiro tópico, tratando da questão das classificações aí pelas instituições, né, pelos estatutos, criança, adolescente, jovem, até que faixa etária, cultura, etc, o que gosta de vestir, o que gosta de fazer, onde eles estão localizados, qual a porcentagem, né? O texto 2 já traz a questão da criança e do jovem negro, sem possibilidade, sem muita oportunidade, enfim, sem muita chance de ascensão. E por que isso? E o texto 3 até chegar aí já na fase adulta, e ele também aborda a questão prisional, né? Ou seja, a falta de oportunidades, de possibilidades lá atrás, que provocou, na verdade, infelizmente, para uma boa parte dessa população, sobrou o quê? Sobrou a carceragem, sobrou quase nada. E tudo isso por conta do quê? Por conta de um sistema que, na verdade, exclui, tá? Discrimina e desvaloriza o ser humano, que essa é a grande verdade, tá bom? Tem uma parte do texto interessante que ela não cita, ela não fala só do negro, ela fala de todas as camadas sociais que são desassistidas. E aí ele vai falar do negro, vai falar dos LGBTs, vai falar dos deficientes físicos, vai falar de moradores de rua, de uma gama aí de pessoas que vivem nessas comunidades e vivem nessas condições, são situações aí de vulnerabilidade, tá bom? Então, ó, 15 dias, esses três tópicos é atividade para vocês aí, por que 15 dias? Porque cada tópico, cada aulinha dessa contempla, cada assunto desse contempla 4 aulas. Então a gente tem aqui nesse contexto todo, nesse conjunto de atividades que vai gerar uma nota, ou duas, ou até pensar, dependendo do que você fizer, eu posso até pensar se você não merece uma outra nota aí, porque você vai ter que ler, vai ter que pesquisar, vai puxar da internet,
Não tá tudo mastigadinho lá não, ele te dá lá os sites, né, as fontes onde você tem que ler os textos. A maioria está lá, no material Aprender Sempre, físico, que você recebeu da escola, mas algumas coisas você vai ter que pesquisar na internet. Belezinha? Então, ó, daqui a 15 dias a gente conversa sobre isso. E, gente, entreguem, porque quarto bimestre é um bimestre decisivo. E essa atitude da Secretaria da Educação, da SEDUC, de fechar a sede, que foi só até o dia 30 que a gente pôde mexer, então vamos tomar cuidado com isso, tá? Porque a gente não sabe o que vem por aí, tá bom? Boa sorte para vocês e continuem se cuidando. Até lá.